Olá, amigos da TV SC, muito boa noite a você que acompanha a nossa programação pelo Canal 9. Muito prazer para você que nos acompanha pela primeira vez na sua casa ou para você que já nos acompanha mais uma vez, um prazer muito grande em estar na sua companhia. Toda quarta-feira, Café com Fatos, reproduzindo as notícias mais importantes da região do ABC de São Paulo, mas em especial da nossa queridíssima cidade de São Caetano do Sul. E já na abertura aqui, até antes de passar a bola para o nosso sempre companheiro Anderson Afonso, que também vai trazer informações quentinhas desta quarta-feira, chamo o destaque aqui inicial para São Bernardo do Campo, isso, a maior cidade do ABC. Isso porque você que nos acompanha tem visto que nós temos falado já em algumas oportunidades a respeito da movimentação que envolve a indicação do sucessor de Luiz Marinho no Partido dos Trabalhadores para a disputa do Paço no ano que vem, em 2016. E o nome mais cotado até então era o do secretário de Serviços Urbanos, Tarcísio Secoli. O nome do deputado estadual, Luiz Fernando Teixeira, também aparecia, mas de uma forma mais distante, corria por fora nesta indicação. E você acompanha imagens neste momento, um evento que aconteceu na manhã desta quarta-feira em São Bernardo. Prefeito Luiz Marinho aí, de terno, gravata vermelha, fez a presença como anfitrião da cidade para a inauguração de uma grande empresa ali nas proximidades da Via Anchieta em São Bernardo do Campo e, claro, sempre perto dele, ali só de camisa e de óculos, o secretário Tarcísio Secoli, para quem não o conhece. E por que esta foto é importante? Porque foi um evento hoje com os empresários e o primeiro evento pós, digamos, a apresentação oficial, tendo em vista que no dia anterior, nesta terça-feira, Marinho, Tarcísio e também o secretário de governo José Albino se reuniram com a bancada do PT, os 8 vereadores petistas, para de uma forma oficial apresentar o nome de Tarcísio, neste momento, como nos impõe a legislação eleitoral, como pré-candidato a prefeito, ou seja, o PT definiu o nome e Luiz Marinho, digamos, deu a sua bênção ao seu escolhido, tendo em vista que Tarcísio ocupa a secretaria que absorve os principais temas e as principais ações que são vitrine na gestão do Marinho, a exemplo do projeto Drenar, que é um programa de combate às enchentes, um dos maiores programas que tem ali ações importantes no Paço, na região central de São Bernardo, também na região do Rude Ramos, em outros pontos da cidade. Então, acabou o mistério e, ao que tudo indica, o Luiz Marinho não vai fazer um anúncio, digamos, em grande pompa, pelo menos não agora. Optou por uma agenda segmentada, então fez o anúncio aos vereadores, vai fazer na próxima sexta anúncio aos vereadores fora do PT, mas que apoiam o governo, e também deve repetir o ato no diretório do PT de São Bernardo. Anderson Afonso, muito boa noite. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite para quem nos assiste pelo canal 9 da NET, para quem nos acompanha pela internet, pela Web TV São Caetano, nossa parceira de conteúdo. Bom estar aqui de novo para mais um Café com Fatos. Perceberam, senhoras e senhores, como temos realmente muitas notícias importantes, né? Quero começar destacando que é a primeira semana do horário de verão, né? Nós estamos aqui toda quarta-feira, das 8 às 9 da noite, pelo horário brasileiro de verão, e vamos assim até fevereiro, né? Chega mais perto do verão, 8 da noite, às vezes está até claro ainda, né? Mas vai havendo essa modificação aí ao longo dos próximos meses. Quero chamar a atenção que nós estamos hoje no 16º dia de paralisação dos bancários, categoria que todo ano cruza os braços, né? Todo ano tem Páscoa, tem Natal, tem Réveillon e tem greve dos bancos. 16º dia de greve, terceira proposta feita pelos patrões, pelos banqueiros, foi rejeitada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional dos Bancários, a Contraf, que representa uma campanha nacional, né, dessa categoria, e os 8,5% que foram oferecidos pelos banqueiros foram rejeitados. A categoria pede 16% de reajuste salarial e, segundo o Sindicato dos Bancários do ABC, informação divulgada agora no finalzinho da tarde, isso não dá nem a inflação do período. A conta dos sindicalistas é, nos últimos 12 meses, 9,8%. Então tem que contemplar pelo menos a inflação. Nem isso aconteceu até agora, portanto a greve continua. São 342 agências fechadas aqui em nossa região, nos 7 municípios, com um total de 5.950 trabalhadores de braços cruzados. E na prática, a complicação que a gente já sabe, quem precisa de banco sabe,
têm ido a caixas eletrônicos, muitos deles nem funcionando estão, sem a orientação, sem os funcionários por perto, muitas dificuldades para o pessoal pagar as contas e poder resolver os problemas que habitualmente são resolvidos nas agências bancárias. Então a gente torce muito para que haja uma solução para esse problema. Tem uma nova reunião marcada para amanhã, às 2h da tarde, para acabar a greve dos bancários, repito, 16º dia e vai continuar pelo menos amanhã, viu, Leandro? E a gente vai seguir acompanhando. E seguimos também ao vivo aqui o Café com Fatos. Lembrando que a sua participação é importante. Você pode mandar sua mensagem em texto pelo WhatsApp. Quer anotar aí, ó? 94564-7884. 94564-7884. Manda sua mensagem e a gente interage aqui com o nosso entrevistado. Pauta de São Caetano do Sul. Com um grande prazer recebemos hoje aqui em nossos estúdios o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, Márcio Della Bella. Márcio, boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite, Leandro, boa noite, Anderson. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa cidade, do PT de São Caetano aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Muito legal. O prazer é nosso, Márcio. Bom, inicialmente, Márcio, aquela pergunta prática já tendo em vista a proximidade do pleito eleitoral. A gente costuma brincar que a eleição é só em outubro do ano que vem, mas aqui em São Caetano em especial parece que a eleição vai acontecer no próximo final de semana, do jeito que acontecem as movimentações e a agilidade, enfim, como é que estão os desdobramentos. Como é que o PT está hoje no cenário aqui de São Caetano, tendo em vista a eleição do próximo ano? Olha, Leandro, você até tem acompanhado um pouco da nossa discussão. O PT hoje trabalha e tem a convicção de que é importante que a gente tenha um candidato a prefeito para que a gente possa discutir com a cidade um posicionamento do partido, um posicionamento e um protagonismo na cidade. Então, a construção de uma candidatura passa por isso, né? Por você poder discutir com a cidade, porque se você não tem uma candidatura, nós acreditamos hoje que a gente fica muito, né, sem espaço nessa discussão. Então é importante ter uma candidatura, construir alguns nomes que nós temos no partido, nós temos alguns nomes de alguns companheiros colocados, nós vamos decidir o nome lá na frente, mas nós vamos ter um nome para poder apresentar para a cidade, com as propostas do PT, com os nossos compromissos e discutir amplamente. Com as várias candidaturas que eu acredito que vão ser colocadas nas cidades, que hoje está desenhado aí, que vai ser um leque, pelo que parece, grande de candidaturas a prefeito na próxima eleição. Mas a candidatura própria é algo já definido ou é um encaminhamento que o presidente está colocando para a militância, Márcio? Não, o PT ainda não tomou essa decisão, mas o encaminhamento e tudo que a gente já tem construído, o PT vai ter uma candidatura própria. Nós não chegamos no período ainda de decisão disso. Tá. Mas é a tese que você defende hoje. Isso, eu defendo e grande parte do PT defende essa tese de que é importante para a sobrevivência do partido, para o partido ter condição de estar na rua discutindo com a população, ter um projeto próprio. Para você apresentar um candidato, apresentar suas propostas e ir para a rua discutir com a população. Onde nós estamos certos, onde nós erramos, o que nós podemos acertar, o que nós podemos fazer de construir para a cidade de São Caetano. Está descartada, Márcio, a possibilidade do PT apoiar o projeto de reeleição do prefeito Luiz Marinho? Do prefeito Luiz Marinho, não. Prefeito Paulo Pinheiro, e pergunto isso justamente tendo foco no prefeito Luiz Marinho. O prefeito Luiz Marinho, a gente sabe que ele tem um papel de articulador regional, o diretório de São Caetano tem autonomia para deliberar esse assunto, claro, ouve os principais líderes e não deixa de ouvir, claro, a figura do prefeito Luiz Marinho, mas o Luiz Marinho sempre teve um bom relacionamento com o PMDB, com o prefeito Paulo Pinheiro, diz que se o prefeito Paulo Pinheiro quisesse, o PT estaria junto, mas ele precisaria manifestar em gestos, em ações, a vontade e o interesse em ter o PT efetivamente como aliado. E o vereador Pio Mielo, que é o único vereador do PT e que desde o início da gestão apoia o prefeito Paulo Pinheiro, teria dado também indícios com esse apoio de que a relação PT-PMDB estava azeitada em São Caetano. Na verdade, essa parceria não se efetivou? Não, na verdade, sim. O PT faz parte da base de governo do prefeito Paulo Pinheiro. E nós tomamos essa decisão lá atrás. E eu acho que quando o PT tomou essa decisão, não foi uma decisão do vereador, foi uma decisão do partido. E eu acho que naquele momento foi uma decisão correta. Porque a cidade vinha de uma disputa muito polarizada e a cidade vinha de uma disputa que rejeitava
aquele governo que vinha no último período muito grande de São Caetano. Mas o Paulo Pinheiro acabou representando a novidade. Exatamente. Apesar de ter vindo daquele grupo, mas naquele momento ele havia rompido e a cidade mostrava claramente que rejeitava aquele projeto e votou no Paulo Pinheiro. Representava naquele momento representava novo. uma mudança. E naquele momento o PT acreditava que precisava estar no governo para ajudar o Paulo Pinheiro. Por quê? Porque era um governo novo, que ganhava a eleição sem ter também uma ampla base de apoio, porque foi eleito, mas com uma pequena base, ele conquistou uma base depois, e a cidade tinha muito problema. Tinha um problema das contas, tinha um problema administrativo que precisava ser resolvido. Naquele momento, então, a gente achou que pro bem de São Caetano, o PT precisava contribuir, estando na base do prefeito. Dar um voto de confiança ao novo prefeito, referendado por 2/3 da população. Agora, nesse período, nós acreditamos que nós demos nossa contribuição para o projeto do prefeito Paulo Pinheiro. Só que, agora, para o PT, é importante estar na rua e estar disputando a hegemonia de um projeto. Porque o PT, apesar de estar na base de governo do Paulo Pinheiro, nós temos projetos e pensamentos diferentes, que nós não conseguimos dialogar de forma efetiva com o governo nesses 4 anos para implantar projetos definitivamente. Isso que eu ia perguntar. E as ideias que o PT tem, elas conseguiram ter sequência dentro do governo? Não. Houve dificuldades? Houve muita dificuldade. Por isso que é importante a gente ter condição de ter uma disputa agora. Não para tacar pedra em ninguém, não é um momento, acho que, de construir um caminho de ruptura, mas é um momento de mostrar que, olha, nós tínhamos um projeto diferente, nós temos um projeto diferente, nós temos uma visão de sociedade, uma visão de construção de governo diferente. E aí nós estamos com um candidato apresentando isso. Tá, mas essa base, vocês vão até quando apoiar o governo Paulo Pinheiro? Isso nós não definimos ainda. Nós não definimos até quando o vereador está na base de governo do Paulo Pinheiro. Até porque, nesse momento, não tem grandes projetos sendo votados na Câmara. Projetos polêmicos. Projetos polêmicos. Então, assim, nós estamos no momento que nós vamos preferir discutir cada projeto. Então, pontualmente, assim que aparecer os projetos na Câmara, aí nós vamos reunir o PT, reunir nossos companheiros e discutir o que nós achamos, qual o caminho que nós vamos tomar. Você tem condição, Márcio, de dar um exemplo para a gente aqui? Porque é importante, a gente tem chamado a atenção para isso, que a eleição é só em 2016, mas é fundamental que as pessoas que nos acompanham já prestem atenção no movimento, nas falas, nas afirmações, muitas vezes, inclusive, em compromissos, gente já fazendo promessa. A campanha eleitoral oficialmente não está na rua, mas a gente sabe no dia a dia que já há pré-candidatos buscando voto, visitando bairros, visitando residências, querendo já ter protagonismo no ano que vem. Pelo menos um exemplo de uma política pública que o PT gostaria de ter implementado em São Caetano, gostaria de ter visto implementado em São Caetano, por exemplo, na gestão Paulo Pinheiro, e que não prosperou, e que no eventual governo petista, o cidadão de São Caetano, por exemplo, sentiria isso, Márcio. Claramente, desde o começo do governo Paulo Pinheiro, nós apresentamos para ele algumas possibilidades para que a gente possa criar um projeto de moradia efetivo em São Caetano, porque as pessoas que nos acompanham podem achar que São Caetano, falar em projeto de moradia, não é a realidade da nossa cidade. Mas se a gente pegar agora, sair daqui e for lá no bairro Fundação, nós vamos encontrar essa realidade. Nós temos muitos cortiços na cidade de São Caetano e esse problema precisa ser enfrentado. Então, lá no próprio bairro Fundação, tem um grande condomínio lá, que todo mundo conhece, e que lá era efetivamente um projeto para ser feito, de moradia, de qualificar a condição de vida daquelas pessoas, e nós não tivemos eco no governo. Então, assim, era demonstrar um governo diferente para São Caetano, né? Pegar o bairro Fundação, que é um exemplo muito próximo para nós, um bairro Fundação, o bairro São José, e dar um olhar diferente que eu acho que esse governo não conseguiu ainda ter, né, diferente dos outros governos, que é principalmente nessa coisa de moradia. E então isso efetivamente é uma coisa importante para nós. Só para pegar esse ponto, Márcio, na questão da moradia, normalmente a justificativa do prefeito, por exemplo, de não aderir ao Minha Casa Minha Vida 3, se deve ao fato da especulação imobiliária em São Caetano não permitir que a faixa de valor se enquadre no projeto do governo federal. O terreno é muito caro. Como é que reverte isso aqui em São Caetano, tida como cidade de primeiro mundo?
aí você tem que ter vontade, né? Tendo vontade, você tem que querer fazer. Tem que querer fazer. E aí não é querer fazer e ter prioridade. Talvez o prefeito elegeu outras prioridades. Ele também tem, né? Está no direito dele, ele elegeu outras prioridades. A nossa prioridade, a gente mostraria que dá para fazer, né? Tem em São Caetano, por exemplo, tem terreno da União, que você pode tentar procurar uma desapropriação, um acordo com a União, para ali construir. Reverter em moradia. A partir dali você construir. O terreno lá do condomínio São Caetano, no bairro Fundação, é um condomínio invadido que lá mesmo você tem condição de procurar, apesar de ter lá um espólio grande, mas assim, é vontade política, você vai lá com o poder público, você tem como fazer. Márcio, no calor da discussão da eleição de 2012, que foi um negócio fora da curva, né, da história da cidade de São Caetano do Sul, muito se falava da presença do PT junto com o Paulo Pinheiro. Naquele momento, né, a candidatura de Regina Maura, em vários momentos, disse, olha, se você votar no Paulo Pinheiro, você está votando no PT, né? Eu pergunto, quando o Paulo Pinheiro foi eleito, você já explicou aqui qual foi o posicionamento do partido, logo depois da eleição, da posse de Paulo Pinheiro, o PT realmente governou São Caetano? Como foi essa experiência para o PT ajudar a governar São Caetano? Foi, de fato, dá para encher a boca e dizer o PT ajudou a governar São Caetano até agora, ou foi bem menos do que vocês mesmos imaginaram? Não, a gente não foi menos do que a gente imaginava, porque a gente não imaginava que a gente ia governar São Caetano. O PT imagina governar São Caetano quando a gente ganhar a eleição. Né? Mas do jeito nesse desenho, não? Não, nós vamos criar a condição e o dia que o PT eleger um prefeito de São Caetano, aí nós vamos dizer, o PT governa São Caetano. Quando o PT faz parte da base, faz parte de uma base aliada. Quem governa São Caetano? E aí criaram esse folclore na campanha para fazer uma disputa, porque naquele momento o PT tinha candidato. O PT entrou na disputa com a candidatura. Sim. É uma candidatura séria que nós construímos na cidade. Aconteceu os problemas e nós perdemos a candidatura no meio da campanha e o PT, naquele momento, não fechou questão de apoio ao prefeito Paulo Pinheiro. O PT liberou os seus filiados para... Então, assim, nós não... Já naquele momento, o PT não fechou. Não houve posicionamento. Não houve posicionamento de apoio nem à Regina Maura, nem ao Paulo Pinheiro. Depois o PT foi usado como ferramenta. Foi usado naquele momento, criou esse folclore de que, mesmo porque eu acho que se o PT governasse São Caetano, o governo era melhor do que o do Paulo Pinheiro hoje. Não aqui querendo fazer uma crítica, mas eu acredito que nós faríamos um governo melhor. Agora, na base do debate do ano que vem, Márcio, imaginando essa configuração, o PT vindo a confirmar a sua candidatura aqui na eleição do ano que vem. Nós temos hoje uma pré-polarização. O atual governo, que é do PMDB, e o ex-prefeito ou outro nome filiado ao PSDB, o PSDB se apresentando como principal opositor ao governo Paulo Pinheiro. O PT deve seguir a tradição histórica e nacional e rivalizar, polarizar com o PSDB, ou deve apontar falhas e críticas na gestão PMDBista, que é parceiro nacional? Eu acho que o caminho do PT é apontar o nosso programa, é apontar as nossas ideias e apontar a nossa candidatura. Essa coisa de polarização, na verdade, quem está criando isso é a prefeitura e o PSDB. Porque eu não acho que a eleição vá ser tão polarizada assim. Nós temos outros nomes colocados na cidade. Até porque é um turno só aqui também. Exatamente, São Caetano é um turno só. Nós temos outros nomes que estão colocados na cidade. Eu, particularmente, não acredito que o ex-prefeito Auri consiga reverter todos os processos que ele tem para conseguir uma candidatura. Isso eu acho que foi aí mais uma jogada para tentar fortalecer o PSDB para que construir uma candidatura um pouco mais forte, mas tem outros nomes, tem o vereador, tem o ex-vereador Gilberto Costa que está na disputa, tem o PSOL que tem um candidato que se coloca hoje como tem um candidato, tem a vice-prefeita que se coloca como candidato, então assim, acho que essa polarização, esses grupos estão fazendo isso já para tentar ganhar um fôlego, mas eu não acredito nessa polarização ainda. Tem o PT que vai ter um candidato também, então assim, até lá nós vamos ter muita coisa para acontecer em São Caetano. Até para passar mensagem para o cidadão que está nos assistindo aqui, né? Falando de eleição e tudo mais.
Você não deve ter só 2 candidatos em 2016 para votar, vai ter mais candidatos. Então, por isso tem que avaliar, prestar atenção, observar com mais atenção todo o cenário. E aí a nossa contribuição é essa, trazendo o Márcio e outros atores da política da cidade aqui. Mas você já falou de avaliação de governo, não está indo bem o Paulo Pinheiro na tua avaliação? Não, na minha avaliação está... É o que nós avaliamos. É um governo que teve muita dificuldade para começar o governo. Pela questão das contas, pela questão do governo que o Paulo Pinheiro encontrou. E eu acho que no último período melhorou bastante o governo, porque conseguiu fazer essa equação de arrumar as contas, essa coisa toda, e agora nesse período a tendência é melhorar. Mas, como eu disse, o PT precisa se posicionar, o PT precisa construir um caminho próprio na cidade, e eu acredito que a gente faça isso de uma maneira melhor, tendo uma candidatura. Qual é o momento da decisão? Candidatura própria ou eventual apoio à reeleição de Paulo Pinheiro? Ou está descartado mesmo o apoio à reeleição? Não, eu acho que nós estamos construindo isso. Não tem um momento, eu acho que isso é uma construção. Não podemos também ter pressa. Né? Eu acho que, por exemplo, o ex-prefeito Auríquio está com muita pressa, talvez porque ele saiba o resultado dele. Então, eles quiseram adiantar o pleito para criar um fôlegozinho para ver se o PSDB cria uma situação melhor lá. Então, o PT não precisa, nesse momento, nós precisamos ter pressa. Nós precisamos discutir basicamente e muito tranquilamente com a nossa militância, que isso é que é importante. Vamos discutir internamente no partido, com a militância, com muita tranquilidade, e a hora que a gente definir, nós vamos para a rua. Aliás, quantos filiados tem o PT em São Caetano? Hoje nós temos 2.000 filiados na cidade. 2.000, esse número já foi maior, foi menor? Dá um parâmetro aí pra gente. Sempre manteve essa média. Está dentro daquilo que vocês imanam. É um número médio que já vem há muito tempo. E é uma turma que é ativa, é presente, é participativa, como é que é? Nós temos um diretório lá bem consistente, quando nós temos as reuniões do diretório, tem muita participação. É a maneira do PT de ser, né? A maneira a participação do filiado, de estar sempre lá, cobrando a direção, cobrando os posicionamentos. É assim que o PT constrói o seu dia a dia, Márcio, você falou agora há pouco a respeito dessa falsa polarização em São Caetano e citou um dos nomes que transita fora dessa polarização, do ex-vereador, atualmente presidente do PEN, Gilberto Costa, que esteve aqui conosco também confirmando a pré-candidatura a prefeito. Recentemente nós divulgamos, inclusive, houve uma conversa envolvendo o PT de São Caetano, Gilberto Costa, inclusive com a presença do prefeito Luiz Marinho. Existe a possibilidade do PT e do Gilberto caminharem numa chapa majoritária, inclusive com a possibilidade do PT indicar o vice? Assim, como o Gilberto afirmou, eu também cheguei a falar para você, o Gilberto foi em São Bernardo fazer uma visita de cortesia ao prefeito Luiz Marinho. Eu estive presente porque estou lá na prefeitura todo dia, mas era um papo informal, foi lá conhecer as obras do drenar e nós não discutimos a possibilidade de compor na cidade de São Caetano. Eu acho que isso, o PT não pensou nisso ainda, também não há nenhuma porta fechada nesse momento. Podemos discutir isso num futuro, mas hoje o PT não pensa nisso. Hoje o PT pensa em construir uma candidatura própria. Ô Márcio, e como é que o PT de São Caetano está lidando com a iminente saída do vereador Pirmiello da legenda? Olha, oficialmente o vereador não comunicou ao partido que vai sair do partido. Mas é claro aí, óbvio, e até nas falas do vereador, nas falas dele até comigo, o vereador tomou a decisão de sair do PT. Que já aceitou o convite do PMDB, falou pra gente. Isso, eu encaro isso como assim, eu faço política porque eu acredito num projeto coletivo. E se não existe projeto coletivo, eu não acredito na política. Então, quando o vereador toma essa decisão, é uma decisão muito pessoal. Então, eu não vou fazer aqui uma avaliação, juízo de valor, mas assim, a decisão pessoal é por causa de um projeto pessoal. E projeto pessoal geralmente não dá certo, porque pessoas precisam construir projetos coletivos. Então eu acredito em partido político, eu defendo o meu partido, eu sou do PT porque eu acredito. E essa coisa de candidato, o cara é vereador por um partido, depois está no outro, isso é que também gera tanta desconfiança e tanta coisa que a sociedade hoje tanto vê com os nossos políticos.
porque, né, como acreditar numa pessoa que uma hora está defendendo um partido, depois está defendendo outro partido. Então, eu encaro muito ruim. Acho... Credibilidade dos políticos já está lá embaixo. A credibilidade é muito ruim por isso, né? Porque a fidelidade é muito pequena. Okay. Então, hoje está ruim, eu vou procurar outro partido. Ali me agrada mais, eu vou procurar aquele caminho. Mas para você, Márcio, pegando esse gancho, enquanto presidente do PT, confirmada a saída do vereador Pio Melo, ajuda a trazer outras lideranças? Tem visto que hoje o senso comum, e aí você vai ter a oportunidade de me corrigir se eu estiver errado, é o seguinte, o PT vai no máximo conseguir fazer um vereador. E se o Pio for candidato, a tendência é ele conseguir a reeleição. Você conseguiria motivar outros nomes que poderão disputar a cadeira da vereança pelo PT se você não tiver o Pio Melo, se todo mundo sair teoricamente em condições iguais. Enquanto presidente, a saída dele poderia favorecer esse discurso de novos quadros no PT? Eu acho que não. Tudo que você discute coletivamente. Então é isso. Se a gente tem uma realidade, hoje nós temos aqui a realidade do PTS, nós temos um vereador, nós vamos trazer as pessoas que tiverem que juntar no nosso projeto, vai juntar aqui, nós temos um vereador, vamos tentar trazer mais 4 pessoas para tentar eleger o segundo vereador. Então o projeto é construído com o que você tem. Eu não acredito que facilita alguém vir para o PT se o Pio estiver lá ou não está. Eu acho que isso é mais discurso e justificativa para achar do que prática nisso. Mesmo porque o PT não participa muito desses leilões de sair na rua procurando alguém para se filiar, para ser candidato. A gente geralmente busca nossas candidaturas dentro do nosso quadro de filiados. Mas aí quais são as ferramentas que o comandante da tropa, você como presidente do partido, tem para motivar a galera, para dizer, nós não vamos ter mais um vereador, e agora, né? Como é que fica para 2016? O PT está mais fraco em São Caetano do Sul? Quais são as ferramentas, os antídotos para tentar mobilizar de novo a militância? Com essa informação, talvez muita gente perca a motivação, não sei se é assim, Márcio. Como é que funciona? Não, eu acho que aí é buscar a vaga do vereador que nós tivemos. Né? O PT sempre teve um vereador. Vamos para cima, então, assim, vamos buscar voto, é isso? Nós vamos perder um vereador nesse momento, mas na eleição nós vamos conquistar. E a motivação é a campanha, a própria campanha para prefeito. Eu acho que isso motiva a militância. Isso motiva os nossos candidatos a ter uma candidatura, a poder defender na rua uma candidatura, para poder também, junto com ela, pedir voto e fazer sua campanha de vereador. Que eu tenho certeza que o PT tem condição e vai ter condição de formar uma chapa para eleger um vereador e talvez com uma campanha, dependendo do tamanho e do que a gente conquistar na campanha de prefeito, até 2 vereadores a gente Rapidamente, Márcio, e na sua percepção, pela conjuntura nacional, pela crise política, em especial também o PT, porque governa o país, vai ser a eleição mais difícil da história do PT o ano que vem? Eu acho que se desenha para isso. E aí é mais uma vez a demonstração da força que tem o Partido dos Trabalhadores. E é nesse momento que o PT cresce mais. Né? Sempre na adversidade, sempre no momento mais difícil, é que a militância do PT tem mais força, tem mais vontade de ir para a rua. E faz a diferença, com certeza faz a diferença, e é nisso que nós apostamos. Nesse momento nós vamos mostrar para as pessoas que o PT, a diferença é que nós temos militância, nós temos as pessoas que acreditam no que nós fizemos, e é claro, é um processo que desgasta qualquer partido. Afinal de contas, o PT governa um país há 12 anos. Né? Na história do Brasil nunca aconteceu isso. Né? Um partido ficar 12 anos no poder. Então, há um desgaste natural, sem dúvida. E nós vamos demonstrar que esse desgaste é natural, é de governo, mas a militância do PT vai fazer a diferença. E ele contamina até que ponto a eleição municipal, na tua visão? Contamina pouco? Contamina eu acho que contamina pouco. Eu acho que contamina pouco. O que vale mais para o cidadão que vai votar aqui? É a mesma diferença de proposta? Eu acho que vale a conjuntura municipal. Vale a rua, vale a manutenção na cidade, a praça, o dia a dia do cidadão, é isso? Eu acho que na eleição municipal vale a conjuntura municipal. E o PT em São Caetano tem propostas sérias para convencer o cidadão? Sempre teve, sempre teve. Nós vamos ter condição de montar um planinho de governo com
bastante cuidado para mostrar as diferenças de opinião de cada um e vamos para a rua discutir. A gente tem condição de discutir e tocar o nosso partido na cidade. Márcio Della Bella, presidente do PT de São Caetano. Falei que passava rápido e passa mesmo. Márcio, quero mais uma vez agradecer a gentileza. Márcio abriu espaço na agenda para atualizar as informações conosco. Ele, com certeza, a primeira vez, mas voltará em outras, porque é um personagem importante no cenário político de São Caetano, preside o Partido dos Trabalhadores, que, como ele mesmo destacou, caminha, pavimenta a estrada para ter candidatura própria no ano que vem na discussão eleitoral. E, claro, nós aqui, democraticamente, ouvimos todas as forças e todos aqueles que têm algum interesse, alguma proposta para ser levada a você, morador de São Caetano. Aliás, se há uma polarização PT-PSDB, o presidente do PT veio aqui hoje e o pré-candidato do PSDB virá aqui semana que vem. É verdade, verdade. Está pré-agendada a presença do ex-prefeito José Aurico Júnior. Para mostrar como a gente ouve todo mundo. É isso aí. Que não será candidato. Então, é uma das perguntas. Vamos aguardar. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Obrigado você, obrigado, Anderson. Um abraço, boa noite. Sempre que chamado, estaremos aqui. Legal, obrigado. Nós vamos só para um break, rápido intervalo comercial. Na volta, vamos seguir falando da política do ABC, mas vamos falar de São Bernardo do Campo. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Eu sou o Marcos Savoy, de Olho na Notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Com fatos de volta, aqui a notícia não para. A gente disse que ia discutir a política da região. No primeiro bloco falamos com o presidente do PT de São Caetano, Márcio Della Bella. E agora falamos com o ex-presidente do PT de São Bernardo, que nessa semana foi, digamos, o grande destaque do noticiário, ao para muita gente surpreender, para outros não, ao anunciar a desfiliação, a saída do Partido dos Trabalhadores na maior cidade do ABC, governada pelo prefeito Luiz Marinho. Estamos aqui com Vanderlei Salatiel, que também gentilmente abriu espaço na agenda para estar conosco. Salatiel, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, eu que agradeço, boa noite a todos, boa noite, Anderson. Prazer estar aqui com vocês, viu? Bom, Salatiel. Falar um pouco da política aí de São Bernardo. Oh, e muito assunto, que né? Deu uma aquecida aí nos últimos... Primeiramente, Salatiel, inclusive hoje teve sessão na Câmara de São Bernardo, repercutimos com os vereadores lá, José Ferreira, que é o líder do governo, Tião Mateus, Clóvis,
E a bancada do PT dividida sobre a sua saída. Tião Mateus, por exemplo, fez questão de relembrar a sua entrada, né, na presidência do PT, falando que você foi um companheiro valoroso, teve um papel especial na vitória de Luiz Marinho, quando o PT estava totalmente desorganizado em São Bernardo. E o próprio Tião falou que faltou diálogo da direção com você, que se ele fosse o presidente iria reverter. Já José Ferreira e também o José Clóvis disseram, olha, quem quiser sair, saia, se não está contente, procura outro partido, mas não está faltando diálogo. Por que o Salatiel deixou o PT? Primeiro, eu preciso agradecer todos os nossos amigos, né, que nos últimos dias aí deram muitas mensagens de agradecimento, né, de solidariedade. Então, agradeço a todos pela intervenção nos meios de comunicação. Eu agradeço também a alguns vereadores. Eu não tinha essa informação que alguns vereadores tinham se pronunciado, né? Uns em defesa, os outros não. Mas faz parte, né? E eu fico muito feliz porque no meu Facebook, por exemplo, a grande maioria, mas a grande mesmo, acho que se não me engano, 2 pessoas que fez algum questionamento, mas muito leve. Então eu fico muito feliz porque há um reconhecimento do trabalho que foi realizado. Então, para mim é muita satisfação. É claro que é muito difícil, né, você deixar o partido depois de 26 anos, né, de muitas lutas, muito sacrifício, né, muitas noites sem dormir. Foi difícil tomar essa decisão, mas como em tudo na nossa vida tem início, meio e fim, chegamos no fim. Até casamento que tem até testemunha, né, tem juiz, ele termina, né, então quando a gente se sente que não é mais no momento de continuar, tem que buscar novos espaços. Falando em casamento, você até foi no cartório hoje para dar um fim de vez, né, nessa relação com o PT, é isso? Isso, hoje eu fui no cartório, né, fazer a desfiliação e é duro, é difícil, mas tivemos que fazer, né. Fico muito feliz também porque eu não esperava, né, quando nós reunimos o nosso grupo para falar um pouco sobre isso, porque a decisão foi coletiva e a minha surpresa ela foi muito positiva, porque o grupo disse, olha, se você sai, nós também vamos sair. E tem um grupo que está se preparando, inclusive, para sair. Não foi nada combinado, então eu fiquei muito feliz por saber que as pessoas nos acompanham, né? O que determinou isso, Salatiel? A saída? A saída. Explica pra gente. O que foi? Na verdade, tem vários motivos, né, Anderson? Quando assumi a presidência do PT em 2007, e a minha eleição não era projeto de algumas pessoas, todo mundo sabe disso, ali eu já comecei com muita dificuldade. Então foram 5 anos de muita dificuldade, porque eu entendia como presidente do PT que o PT tem que ter autonomia, inclusive perante os governos. Não é porque o governo é do PT que nós temos que dizer amém. Então, tive dificuldade, porque... Houve muitos conflitos nesse período aí, e todo mundo governo, sabe, né? Então, a própria imprensa reportou várias vezes os seus questionamentos sobre o prefeito Luiz Marinho. Quando um vereador fala que faltou comunicação, a comunicação falta há muito tempo, né? Que eu venho dizendo que falta comunicação, né? Então, foi um dos motivos, né, que me levou a deixar a direção, né, as fileiras do PT aí, né? Agora vamos seguir outros caminhos aí. Você foi eleito e foi reeleito, é bom lembrar isso. Você ficou no comando do partido quanto tempo? Eu fui eleito, né? Depois eu fui reeleito com 85% dos votos, quase que unanimidade. E eu saí porque está no estatuto, você tem que ficar 2 mandatos, né? Então não tem como você prosseguir porque está no estatuto, né? Mas nós, quando assumimos o partido de São Bernardo, nós assumimos com muita dificuldade, né? A primeira que eu acabei de dizer, né? Esse problema de diálogo, né? Porque o PT tem que ter autonomia. O PT tem um estatuto, tem que ser seguido, né? E muitas das vezes isso não é respeitado. Infelizmente, temos que dizer isso. Então, nós entendemos na ocasião que o PT de São Bernardo estava aqui estagnado, né? Por exemplo, o núcleo de base do partido, que é a espinha dorsal do partido, estava praticamente todos os núcleos desativados. Nós iniciamos um processo de reativação de vários núcleos, porque eu entendo que a transformação começa lá no bairro, na base, através da organização do pessoal lá no bairro. Então nós reativamos vários núcleos, nós ganhamos várias associações de moradores, e isso fortaleceu a base do partido. Então nós atuamos muito forte na base do partido. Essa foi uma das dificuldades, porque não é fácil também organizar a base, né? Porque estava toda
parada, né? Não então, houve reconhecimento desse trabalho? Graças a Deus, teve muito reconhecimento, mas na base. muito na base. O que me importa é a base do partido, porque, olha, tantas mensagens que chegaram assim, lamentando a saída, parabenizando o trabalho que foi feito. Alguns vereadores, por exemplo, que disseram, porra, tem que sair mesmo. Muitos, eu tenho até a gravação que eu tenho guardado de todos eles, dizendo assim, Wanderlei é o melhor presidente que o PT já teve. Então, esses que estão dizendo agora, né, elogiou muito que está gravado lá. Normalmente a gente solta aí para o pessoal dar uma olhada aí. Refrescar a memória, porque agora muda, né? Agora, Salatiel, ainda falando da Câmara de São Bernardo hoje, aí foi unanimidade entre os petistas. Olha, o Salatiel deixa o PT, mas ele não deixa a ideologia dele ligada à esquerda. Claro. Ele vai apoiar o nome indicado pelo Partido dos Trabalhadores. Não vemos o Salatiel num projeto da oposição de São Bernardo. É isso mesmo, Salatiel? Não definimos ainda, né? Então nós saímos do PT, eu recebi várias ligações de vários partidos, mas ainda eu preciso ainda restabelecer, dar uma acalmada, pensar um pouco o que fazer. É claro que nós vamos continuar na política, né? Mas temos que ter muita calma nesse momento. Esse processo de filiações, de desfiliação foi recente, né? Então agora nós precisamos deixar baixar a poeira, dar uma pensada para depois definir qual o caminho. Mas tem algo que você descarta agora? Claro que a ideologia política ela é muito importante, né? Aonde eu estiver, eu vou levar a minha convicção política, a minha ideologia política, que eu acredito, né? Que é os menos favorecidos, que é a luta contra o preconceito, a desigualdade. Isso, na onde eu estiver, eu vou levar. Agora, não tem nada definido que eu vou apoiar a base aliada do prefeito. Isso ainda pode até ser, mas não tem nenhuma definição. Se o Alex Manentes, Orlando Morando, chamar para conversar, o Salatiel conversa sobre o projeto futuro para São Bernardo. Eu acho o seguinte, como eu estou sem partido agora, e quem me conhece há muito tempo sabe que eu priorizo muito o diálogo, né? Então, o momento agora é de conversar. Isso não quer dizer que nós vamos fechar com A, com B, com C. Claro. O momento agora é de dialogar e a gente vai estudar o melhor caminho. Então, não tem nenhuma definição, mas eu tenho que conversar com todos que me procurar. Não, e é interessante, importante que seja destacado aqui, para quem nos assiste, né, o protagonismo do Wanderlei Salatiel na história política de São Bernardo do Campo. Quer dizer, alguém que veio do meio sindical, sindicatos químicos, não é isso, Salatiel? Né? Militando aí, entrou no PT e tudo mais. Mas vamos recordar a eleição de 2008, que a gente acompanhou muito de perto, com as dificuldades do PT com a candidatura de Luiz Marinho desde o início, começando com uma porcentagem pequena nas pesquisas, depois houve o crescimento e tudo mais, e a vitória, mas a construção tanto da base de apoio na candidatura, depois da eleição, para que essa base de apoio sustentasse os primeiros momentos do governo, em momentos de tensão grande na Câmara Municipal. Quer dizer, o Wanderlei Salatiel foi fundamental e ele é reconhecido, ele foi de reconhecimento do PT, mas a gente conversa com gente de outros partidos, todo mundo fala que o Salatiel é um homem do diálogo. Ele é quem juntou os partidos, ele que fortaleceu a base do prefeito Luiz Marinho. Então, quando eu falo do reconhecimento, você fala que a base reconhece, eu acho que a cúpula também tinha que ter reconhecido, né, Salatiel? Isso que te deixou magoado. Eu também entendo, né, que deveria ter reconhecido, né? Pode até ser internamente de algumas pessoas, mas essas pessoas não têm condições de expressar externamente isso, né? Então, eu sei que eles entendem que eu fiz um bom trabalho, né? Quando nós assumimos, o PT estava ausente do governo há 16 anos. É claro que teve todo, né, um planejamento conjunto, que ninguém é super-herói, né? Claro. Mas nós tivemos um papel importante para poder levar o Marinho, depois de 16 anos, ao governo. Nós tivemos um papel importante para reelegê-lo no primeiro turno. Nós pegamos o PT com 4 vereadores e entregamos com 8 vereadores. E nas 2 eleições que nós participamos, nós conseguimos um fato assim, histórico dentro do PT, que foi consensuar as 2 chapas de vereadores das 2 eleições que eu participei. Então não teve disputa, eu consegui consensuar essas 2 chapas, que era diferente nos mandatos anteriores, que saía era cadeirada, né? Tinha muita dificuldade. Porque eu entendo que tem que dialogar, tem que conversar, tem que buscar alternativas. O diálogo é extremamente importante para quem está no meio político. Eu só lamento que tem descartando o debate com claro, isso, né? Claro. Você dá opção para a pessoa falar, para opinar, né? Para decidir coletivamente, então isso é muito importante. É uma pena que algumas pessoas não pensam assim, né? Agora, Salatiel, houve uma última conversa
sua com o prefeito Luiz Marinho sobre isso? Você chegou a comunicá-lo da sua decisão e, se sim, como ele recebeu? A gente tem tentado falar há muito tempo, né? Então a dificuldade de a gente dialogar ela é grande, né? E todo mundo sabe disso, né? A gente sente quando você é bem recebido, a gente sente quando você, né, recebe aquele abraço caloroso, a gente sente quando a pessoa está frio e que te abraça por te abraçar, mas porra, mas esse cara aqui... Então a gente sente que o Vanderlei não era bem visto com muitas pessoas aí. Eu só lamento isso, porque isso não faz bem. Mas você não conversou com o prefeito? Não conseguiu conversar com o prefeito? Eu conversei com ele na semana passada, né? Conversei com ele. Mas você avisou que ia sair? Não avisei, tive uma conversa com ele, né? E a conversa que eu tive com ele foi extremamente importante, né? Coloquei algumas dificuldades, né? Inclusive na condução da sucessão, eu vejo que tem dificuldades. Então eu fui levar também essas sugestões, mas eu percebi que a conversa não foi boa, porque ficou de me retornar no outro dia, acabou não retornando. Então essa dificuldade, ela existe, né? E a gente tem que ser valorizado. Você está magoado com o prefeito? Não, eu não digo magoado, porque eu vi o Anderson e Leandro, eu penso assim, aquele que fazia política com mágoa no coração, ele está fardado a morrer. Eu acho que isso não é legal. Então, deixa de lado essas coisas e você tem que discutir a política de uma outra forma, assim, de outro jeito. Se tiver com mágoa, com raiva, você só faz besteira. Então eu tomo muito cuidado. É claro que você fica meio chateado com algumas coisas, sim, mas raiva, assim, pelo contrário, tem que agradecer aí muita gente dentro do PT, agradecer também o prefeito. Eu não quero também sair dizendo que está tudo ruim, que não é isso também. Eu não saí também por causa dessa crise, deixar bem claro isso, né? E, aliás, fiz questão de dizer isso para algumas pessoas, porque falando do nosso partido, que eu não estou mais, né? O Partido dos Trabalhadores está passando por um momento difícil, talvez o pior de sua história, e eu nunca quis ser candidato, mas topei sair com uma pré-candidatura para poder ajudar a tirar o PT deste buraco, mas não houve um reconhecimento quanto a isso, né? Então, a gente só lamenta, agora vamos seguir outros caminhos aí que... a luta não pode parar, né? E como é que você vê, por exemplo, agora, de forma mais oficial ainda, a pré-candidatura, até por conta da legislação eleitoral, do Tarcísio Secoli? É o melhor nome a ser indicado nos quadros do PT de São Bernardo para suceder o prefeito Luiz Marinho pelo PT? Então, essa é uma das coisas que eu critico muito e questionava muito dentro do PT, né? Nós temos a chamada militância do partido. E quando a gente vai se filiar, preenche aquela ficha, ele é diferente de muitos partidos. Quando você preenche a ficha, tem um palestrante que diz, olha, todas as decisões são vocês que vão tomar. E isso é dito toda vez que faz uma filiação. No entanto, em São Bernardo não tem sido assim. Quando tem alguma decisão, a militância ela é deixada de lado. Então, isso eu não digo só em São Bernardo, mas eu sinto que é no Brasil que a militância do Partido dos Trabalhadores, que tem um poder importante de decisão, acaba ficando de lado. E vem pacote pronto de cima. O Tarcísio eu vejo com um bom nome, né? Uma pessoa que eu tenho uma boa amizade, não tem nada contra o nome dele, mas eu acho que o processo do nome dele já começou errado. Eu acho que tinha que começar pela base do partido. Eu acho que a militância tinha que dizer, olha, nós queremos tal nome. Eu acho que tinha que envolver mais a base do partido. Eu sinto um pouco isso. Se a gente votar um pouco aí na última eleição, por exemplo, nada contra também o doutor Luiz Fernando, o Barba, mas não tínhamos outros candidatos que estão aí há muito tempo, por exemplo, como vereador, que poderia fazer o movimento. Como que essas duas candidaturas vieram e acabou travando alguns vereadores que estão lá desde 1982, que poderia fazer o movimento agora e que não fez, por causa dessa definição que veio por cima. Então, algumas coisinhas que acontecem dentro do partido que eu combatia muito, mas a gente não conseguia resolver. Tá, você pretende ser candidato ano que vem? Agora mudou um pouco, né? Eu estava aí com uma pré-candidatura que sinceramente, eu não queria, nunca quis, eu prefiro ser um dirigente, né? Sempre deixei claro isso, mas eu tenho um grupo que me acompanha há muito tempo, esse grupo avaliou que era importante lançar uma pré-candidatura, então, diante disso, a gente tinha que acompanhar o coletivo
Agora, diante dessa desfiliação, eu não sei, nós estamos ainda discutindo, porque não temos nem partido, então não tem nem como falar de pré-candidatura. Primeiro nós temos que definir o rumo para depois a gente, com o grupo, discutir. E isso se define quando, Salatiel? Eu não tenho ainda, não tem um cronograma na cabeça não tenho, ainda? eu preciso dar uma descansada, uma pensada. Tá tudo muito recente. Tá muito recente, inclusive muita gente ligando, né? Tem até abril para definir. Tem muito tempo aí, a gente... Salatiel, o importante é pensar e definir, porque agora a minha responsabilidade ela aumenta, porque eu não imaginava que esse grupo ia se desfiliar também do PT. Agora, aí a pergunta que eu te faço, responsabilidade ela aumenta, você sai e leva quantos com você? Eu não tenho ainda esse número fechado de desfiliação. O que eu sei, eu falo porque no meu Facebook há hoje mesmo... Não, mas o teu grupo tem quantas pessoas hoje? Pelo menos. O meu grupo beira umas 200 e poucas pessoas dentro do partido. Então, só podemos considerar 200 que vão cair fora do PT. 200 a menos. Eu espero que isso não ocorra, porque é até ruim, né? Porque dá a impressão que o Vanderlei está planejando, e não é isso. O pessoal está sendo realmente solidário, né? E eu estou vendo já um zum que isso vai acontecer, né? Vamos aguardar para ver, né? Bom, só no primeiro dia, quando você oficializou a saída, a gente viu foto nas redes sociais, no mínimo 30 pessoas tinham saído junto. Agora, Salatiel, muita gente fazendo pergunta, e a gente não está citando todos aqui, até porque muitas delas o Salatiel está respondendo aqui ao longo das perguntas. Mas, por exemplo, o Caio César, do bairro Cerâmica, ele pergunta a respeito das suas críticas e questionamentos, Salatiel, ao governo, tanto o governo Marinho quanto o governo federal, e por isso ele pergunta se foi decisivo ou não para deixar o PT e o que você acha da volta da CPMF. De jeito nenhum, né? Eu não estou saindo do PT por causa disso, né? Então, todo mundo sabe a história da Dilma, a dificuldade que ela está enfrentando, né? Os avanços que tivemos. É claro que tem vários problemas no Brasil ainda que não tem como resolver tudo, mas houve muitos avanços. É claro que estamos enfrentando um problema político grave. E o problema político, essa briga política, ela acontece lá desde 1889, ficou o primeiro presidente depois da proclamação da República, 15 de novembro de 1889, o Marechal da Fonseca. Ele não terminou o mandato. Se não me falha a memória, teve 6 presidentes que não terminaram o mandato. O vice dele que assumiu, o Floriano o Júlio Preste, o João Goulart, o Jânio Quadros, o Collor de Mello. Então, porque no Congresso sempre teve essas brigas políticas. Você acha que a Dilma não termina o mandato? Eu acho que o impeachment não vai ocorrer, não. A briga política tá complicada lá no Congresso, né? Mas eu acho que não tem motivo para caçar, ter um impeachment da presidência. Pelo menos essa análise que eu estou vendo por aí. Eu não acredito que não vai CPMF, Salatiel. Então, a CPMF é mais um imposto criado, né? Eu acho que nesse momento de crise que nós estamos passando, né? De a popularidade baixa da presidente Dilma, e vem mais um imposto, eu acho que isso não é bacana, porque há um momento de crise muito grande. É claro que a CPMF é importante para resolver alguns gargalos, né? Espero que resolva, mas ela não é bem vista, aliás, nem imposto é bem visto, né? Então, vai ter dificuldade quanto a isso, né? Então, eu vejo com muita dificuldade esse tema aí. Bom, então tá bem claro aqui, até respondendo para o Caio, que a saída do Salatiel não é em decorrência ao momento vivido pelo Partido dos Trabalhadores. E agora a conjuntura como um todo do cenário de São Bernardo, Salatiel, você acredita que esse cenário que se apresenta ou que se avizinha em 2016 é muito parecido com aquele de 2018 ou só os nomes são parecidos? Em 2008 nós tínhamos Luiz Marinho, Alex Manente e Orlando Morando, só que Orlando Morando era o candidato apoiado pelo então prefeito William Dibbe, e agora nós temos novamente o candidato apoiado pelo PT e pelo Marinho, ao que tudo indica Tarcísio Secoli, e 2 nomes da oposição, Alex Manente e Orlando Morando. É muito parecido? É muito diferente, né? Eu acho que tem muita diferença. Então, inclusive, eu até disse para o Marinho isso, porque se você comparar lá em 2008, quando houve o planejamento, né, antes de começar a campanha, havia um consenso, uma unanimidade em torno do Marinho, né? O PT estava bastante unido, né? Mas eu sinto problemas dentro do PT hoje, ninguém pode negar isso, né? A gente sabe que houve aí uma tensão dentro do partido, Luiz Fernando de um lado, Tarcísio do outro, isso não foi legal, porque sempre fica sequelas, não adianta. Temos exemplos que foi em Santo André, temos exemplos de Diadema, em São Bernardo em 92, temos vários exemplos. E o PT, quando entra
do jeito que está, é um pouco complicado. Então eu vejo com muita diferença, inclusive na conjuntura nacional, que vai influenciar um pouco na cidade. Eu vejo assim, porque o cenário nacional em 2008 era muito positivo, né? E a administração que antecedeu o PT está vindo num desgaste muito grande. Então havia um planejamento com muitos partidos, um desgaste do governo municipal, diferente, apesar do mandato do Marinho, que eu entendo que o mandato dele foi bom, né? Um dos melhores governos que já passou por São Bernardo, a gente não tem como esconder isso. É claro que temos problemas ainda, né? O governo Marinho é bem avaliado? Ele foi um bom prefeito, ninguém pode negar isso, eu não posso negar isso. Agora, gargalos tem, né? Eu acho que deveria avançar em outras áreas que, na minha opinião, não avançou. Então podia ter sido melhor. Poderia ser melhor. Então essa crítica eu sempre coloquei, sempre deixei claro que poderia ter avanços em umas áreas importantes, como a questão social, na área da cultura, na área da educação, do esporte, que eu vejo que é uma espinha dorsal de qualquer governo, né? Que é um trabalho com a juventude, com as crianças, porque é onde começa tudo, né? Não adianta você combater lá a violência, a questão da segurança, se você não tem uma política que vá abraçar os jovens, essas crianças. Então, tem tudo a ver. Eu acho que aí nós pecamos um pouco na questão social. Tá. Os deputados te ligaram ou não? Ligou, teve... Todos ligaram? Quase todos, né? Quase todos. Aí faltou aí... São 3 estaduais e um federal. Mas teve... que eu digo da cidade. Teve gente de fora de São Bernardo que ligou, né? Tem delegação chegando até de outro estado para falar com o Vanderlei, então... Mas São Bernardo muito teve gente que não ligou, teve. Todos os partidos me ligaram. Todos. É? Todos. Teve alguma ligação que te surpreendeu? Teve ligação que me surpreendeu. Mas teve gente que você achou que ia te ligar e não te ligou? Não, eu também não tinha essa... Eu tinha claro que não ia ligar, né? Então, mas teve muitas ligações, sim. Meu telefone na segunda-feira não parou. Então, eu sabia que ia ter repercussão. Mas do tamanho que foi, eu fico feliz porque isso mostra o reconhecimento do trabalho que foi feito no período que nós ficamos. Legal. E antes de encerrar com o Vanderlei, estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso Café com Fatos. A produção me avisa aqui, o Leandro vai poder comentar. 2 figuras importantes da política de São Caetano do Sul anunciaram agora à noite filiação ao PMDB. Estamos falando de Darcy Silvério e de Sueli Nogueira, e que já anunciaram estarão no arco de alianças, evidentemente, o mesmo partido do prefeito Paulo Pinheiro, vão estar aí para o que deve e vier quando a campanha chegar em 2016 pela reeleição do atual prefeito. Viu, é verdade. E o Salatiel conhece bem como é fazer campanha. A Sueli Nogueira esteve, inclusive, aqui no Café com Fatos, na nossa parceira de conteúdo, a Web TV, e ela perdeu a eleição aqui em São Caetano, inclusive, por 2 votos, viu, nossa, Salatiel? Foi candidata a vereadora e perdeu por 2 votos. Terrível. Ela já estava no governo Paulo Pinheiro e agora oficialmente assumindo a filiação no PMDB. Salatiel, obrigado pela gentileza da entrevista. Com certeza voltará aqui ao programa. E se quiser dar primazia da informação aqui, quando anunciar o seu futuro, as portas aqui, as imagens da TV SC estarão à sua disposição. Obrigado, Leandro. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos aí. Eu estou à disposição, né? Qualquer novidade a gente vai... E vocês já estão acostumados, que qualquer novidade eu já mando lá. Vocês estão sempre atentos aí, vocês são os primeiros sempre a saber. Obrigado. E falando em parceria, só mandar um abraço também, o Walter Estevam do Jornal BC Repórter, estamos assistindo, mandou um abraço também, viu, Salatiel? Obrigado, um abraço, Walter, para você também. Anderson, um abraço, né? Tá bom, um abraço para você, um abraço para todos que nos assistem. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser, a partir das 8 da noite, no Café com Fatos e ao longo da programação da TV SC, nos momentos em que o programa é reprisado. Obrigado, gente, um abração, até semana que vem.
política.